Amados irmãos e irmãs em Cristo, eu sou o Padre Ramiro, pároco da Paróquia São José Operário de Mogi Guaçu, e vou partilhar com vocês hoje do programa Nossa Igreja a liturgia do 22º domingo do Tempo Comum. A primeira leitura é do livro de Deuteronômio e nós vamos escutar nessa leitura o autor sagrado dizendo: Ouve, ó Israel! Ou seja, uma vez que o povo sai da escravidão do Egito, Deus dá a este povo palavras, mandamentos que vão orientar a vida desse povo para que eles possam, caminhando no deserto, chegarem até a sua meta, até o seu fim, que é a Terra Prometida. É muito interessante a gente entender a origem da palavra obediência. Obediência vem do latim ob audire, ouvir com atenção ou escutar com atenção. E quando Deus nos dá uma palavra, essa palavra tem que ser escutada, interiorizada. Os mandamentos que Deus nos dá não são obrigações externas que nós temos que cumprir, mas algo que nós temos que trazer para o nosso coração. Eu gosto muito de uma imagem que diz que os mandamentos são como as duas margens do rio, que vão canalizando as águas para que as águas cheguem ao seu fim, que é o mar. Então, os mandamentos, a lei de Deus na nossa vida, quando nós escutamos com atenção, quando nós os obedecemos, quando nós os interiorizamos, eles são como essas margens do rio que vão nos orientando para o nosso fim, que é Deus, para o mar da nossa vida, que é Deus. A segunda leitura, a leitura de São Tiago, também vai nos dizer isso, que é importante nós não apenas sermos ouvintes da palavra, meros espectadores da palavra de Deus, mas praticantes desta palavra. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós mostramos que nós não somos hipócritas, ou seja, que nós não estamos apenas fazendo um teatro, uma encenação da religião, mas essa religião de fato muda o nosso coração, muda a nossa vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, nós vamos ouvir um debate, uma discussão entre Jesus e os fariseus. Os fariseus acusam Jesus e os seus discípulos de não seguirem as leis. Para vocês terem uma ideia, na época de Jesus existiam 613 preceitos, 613 prescrições, a maioria delas negativas, para que o povo pudesse cumprir a lei. Imaginem vocês, se nós não sabemos nem mesmo os 10 mandamentos de cor, muitos não sabem nem os 10 mandamentos, imaginem vocês recordar ou lembrar 613 prescrições, 613 mandamentos. Era quase impossível. E esses mandamentos, a maioria deles exteriores, davam uma orientação de tudo aquilo que as pessoas tinham que fazer. E os fariseus ficavam ali, anotando, vigiando quem cumpria e quem não cumpria os mandamentos. Jesus, ele veio para nos libertar dessas prescrições exteriores. Claro que nessas prescrições podem ajudar, podem ser positivas, mas na medida em que elas nos ajudam a amar a Deus e amar ao próximo. Na medida em que elas nos escravizam e nos limitam na nossa liberdade de amar a Deus e amar ao próximo, elas não são boas. Então Jesus, ele vem mostrar para os fariseus e para nós que aquilo que nos torna impuro não é aquilo que entra em nós, mas aquilo que sai do nosso coração. Aqui nós podemos entender a realidade do pecado. O pecado, os anjos decaídos, o que eles fizeram quando eles pecaram? Não fizeram nada de exterior, porque eles são seres imateriais. O pecado é a desobediência à palavra de Deus, quando nós não ouvimos com atenção a palavra de Deus. E é isso que nos faz impuros. E quando nós ouvimos essa palavra com atenção, quando nós interiorizamos essa palavra, então ali existe a lei da liberdade. Nós não vamos ficar ali presos a pequenas coisas, a pequenas observâncias da lei, mas nós vamos procurar em todos os momentos amar a Deus e amar ao próximo. Então, nesse 22º domingo do Tempo Comum, vamos pedir a Deus a graça de que Ele nos ajude a escutarmos com atenção a sua palavra, a obedecermos, ob audire, ouvir com atenção a sua palavra, interiorizar essa palavra e praticar,
porque é de um coração que escuta a palavra de Deus que saem gestos de caridade, gestos de bondade, e é também de um coração que desobedece, que não ouve com atenção a palavra de Deus, que saem os gestos de impureza, né? Os assassinatos, os adultérios, tudo aquilo que Jesus nos fala no Evangelho desse 22º domingo do tempo comum. Então tomemos cuidado, irmãos e irmãs, para não estarmos impuros, porque o nosso coração é impuro, porque o nosso coração é desobediente. Peçamos a Deus a graça da pureza, que vem primeiramente de escutarmos a sua palavra e obedecermos essa palavra, interiorizarmos essa palavra. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa orientar a nossa vida ao longo dessa 22ª semana do tempo comum.